Muito bem! Vocês não desistiram. Bem-vindos à aula número 3. A aula que eu odeio. A aula dos conceitos. A aula que eu vou me esforçar ao máximo para deixar ela legal para vocês, porque conceito, cá entre nós, é chatinho pra caramba, mas se a gente não tem como escapar, vem comigo! Muito bem! A gente já viu um pouquinho do que a gente precisa saber antes de anestesiar. E depois a gente deu uma conferida no que está acontecendo na medicina humana. Agora então a gente entra nos conceitos de anestesia. Vai, mouse. Aí, muito bem. Vamos lá! Passar os próximos momentos aqui falando sobre conceitos. Bom, este é o conceito mais clássico que eu vejo todo mundo errar no meu dia a dia itinerante, aí fazendo anestesia em todas as clínicas. Olha só, você vai, pega o mingauzinho, mingauzinho. Você tira do colo da Dona Maria, né? E aí você vai fazer a primeira injeção. Quando você tira do colo da Dona Maria, a Dona Maria, ela tá meio tensa com a anestesia, né? Porque ela tá com medo que vai morrer, aquela coisa toda, né? Aí você vai tirar, quando você vai tirar, ela segura e fala assim: ai moça, ai moço, o que você vai fazer? Aí eu falo: vamos fazer só uma sedaçãozinha. Pronto. Normalmente, eu já vou adiantar para vocês, a gente está tranquilizando e não sedando. Então, o primeiro termo já está todo errado, né? Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre tranquilização. Eu vou pegar, para que você possa imaginar a situação, eu vou pegar o tranquilizante mais comum que a gente tem na clínica veterinária, que é a acepromazina, tá bom? Então você vai lá, talvez o nome comercial da sua acepromazina seja Acepram, você faz um Acepram via intramuscular, vai lá, dá os seus 15 minutinhos, né? Depois você volta e vê o cachorro lá ou o gato sentadinho na gaiola, olhando para você, né? Se você chamar o cachorrinho assim, é capaz de ele ainda abanar o rabinho e pronto. Você pode até pensar assim: nossa, não funcionou. Mas na verdade funcionou sim. Você tranquilizou o seu paciente. E o que acontece quando o paciente está tranquilizado? Volta lá, volta a imaginar o cachorrinho com a acepromazina. Você tem um paciente relaxado, ou seja, ele está de boa, certo? Mas ele está consciente do entorno, ou seja, ele está prestando atenção em tudo, né? Você abre a porta lá da internação, ele presta atenção em você, você faz uma festinha com ele, ele faz uma festinha com você, certo? Tranquilizado, sem estresse, levemente bêbado, né? Tipo 2, 3 latinhas de cerveja, tá lá, de boa, tranquilo. Vamos montar um outro mapa mental aí, uma outra situação. Então, pensa agora você usando a xilazina, um alfa-2, super comum aí na clínica veterinária. A xilazina é um sedativo. Então, lembra a última vez que você fez uma xilazina num cachorro ou num gato, foi lá tomar um cafezinho, voltou 15 minutos depois e tá! O que você vê? Você vê um bicho assim, né? Largado.
dormindo, olhinho fechado. Aí você pode pensar assim, ai meu Deus, morreu, né? Aí você vai lá, mexe, aí ele dá uma levantadinha e, puf, dorme de novo. O que está acontecendo neste caso que você está sedando com a xilazina? Então você tem, nesse caso, já um paciente sonolento. Então ele não está só relaxado, de boa, né? Tipo, tô aqui pensando na vida. Aqui eu estou relaxado, certo? Aqui eu estou tranquilo. Agora, se eu tiver assim, ó, Renato, opa, aqui eu estou sedado. Então eu vou estar com muito sono, certo? Mas principalmente, vai mouse. Vocês vão ouvir eu falar vai mouse umas 1000 vezes, né, no curso, porque o mouse ele só vai quando ele quer. Olha aqui, desconectado do entorno, ou seja, está dormindo de boa, pode ou não estar dormindo, né? O sono é uma condição que pode acontecer ou não na sedação. Mas de um modo geral, ele está totalmente desconectado, ou seja, você tem que ir lá cutucar ele para ele voltar a prestar atenção no que está acontecendo ao entorno dele. Então, este é o paciente sedado. Tudo bem. Entendi o que é tranquilização e sedação. Mas e lá no mundo real? Quando é que eu uso cada coisa? Muito bem. Se você tem um paciente calmo, tranquilo, sossegado, feliz, né? Alegrinho, brincalhãozinho, então você pode tranquilizar ele. Agora, se você tem um bicho muito agitado, muito bravo, muito arisco, aí você deve sedar esse paciente. Ou seja, a linha de raciocínio para você montar o seu protocolo, para que ele seja individualizado, a primeira coisa que você vai fazer vai ser a MPA, certo? Medicação pré-anestésica. Isso vai incluir, normalmente, um tranquilizante ou um sedativo e associado a um analgésico, normalmente opioide. Certo? Então a primeira coisa que você tem que pensar é se você precisa tranquilizar ou sedar esse paciente. Depois, a próxima etapa vai ser você ter a noção de que o pós-operatório desse paciente vai ter nenhuma dor, pouca dor, dor moderada, dor acentuada ou dor terrível, né? E aí você vai colocar a potência do opioide ou o opioide de acordo com a sua potência para combater essa dor do pós-operatório. Mas isso a gente vai discutir mais para frente. Agora eu só estou falando de conceitos e como que você vai aplicar ele na tua rotina do dia a dia da clínica. Até quando eu falo assim, gente, não adianta perder a noite de sono, ficar na véspera estudando o protocolo, né? Porque daí você faz um protocolo super bonitinho, vamos dizer lá, acepromazina mais petidina. Que lindo! Você chega lá na hora, o bicho é bravo, é um pincher daqueles que vem das entranhas do inferno, que morde até a sombra. Como é que vai, que vai adiantar a acepromazina e petidina? Você não vai conseguir pegar esse cachorro da gaiola depois, nem tirar do colo do dono, então não adianta, né? Chegou lá, é bravo? Seda. Aí seda com o quê? Aí vai sedar com o que você tiver, né? Se você tiver xilazina, xilazina. Se você tiver dexmedetomidina, dexmedetomidina e por aí vai. Tudo bem? Pegou a hora de você fazer cada coisa? Tranquilização, então, é uma coisa levinha e sedação é uma coisa bem mais pesada. Claro que isso também vai influenciar nas doses dos fármacos que você vai aplicar na sequência, né? Quanto mais potente for a sua MPA, menor vão ser as doses dos anestésicos de indução e, consequentemente, dos anestésicos de manutenção. E isso é uma coisa muito importante que a gente vai falar logo mais, volume dos fármacos, tá? Então, tá aí, explicado a primeira parte. Então, normalmente, quando você vai fazer a MPA, você está fazendo com a acepromazina, né? Os animais, hoje em dia,
eles já são muito mais civilizados do que os animais de antigamente, que eram tudo bicho do mato, bicho mais agressivo, né? O que pode acontecer é que a grande maioria dos cães você vai acabar fazendo uma tranquilização, né? E boa parte dos gatos você vai acabar fazendo sedação, nem tanto porque eles são agressivos, mas porque eles ficam mais ariscos, né, no ambiente estranho, etc, ficam mais agitados, né, tentam fugir mais. Então, de repente, seja mais interessante você sedar os gatos e tranquilizar os cães. Mas isso é muito regional, né? Na região que eu atendo, né, eu atendo algumas cidades. Mas na cidade que eu mais atendo, que é a minha cidade mesmo, que é Campinas, interior de São Paulo, a grande maioria dos cães tem menos de 15 quilos e são dóceis. Então, a maioria esmagadora das minhas anestesias são feitas com tranquilização, né? Um circuito sem reinalação de gases, o antigo sistema aberto, né? Por quê? Porque gasto muito pouca infusão de analgésico, porque meus pacientes são pequenos e dóceis na grande maioria. Mas se eu sair um pouquinho aqui da minha cidade, em algumas outras regiões que eu também faço anestesia, que são regiões mais abonadas, mais chácaras, aonde o pessoal tem animais de porte grande, né? Então eu chego nessas cidades, que é um exemplo clássico, uma cidade que é vizinha da minha, Valinhos. Valinhos é muito comum cães de porte grande, né? Samoyeda, São Bernardo, Terra Nova e Golden, muito Golden. Então, por quê? São casas com terrenos grandes, maior poder aquisitivo. A mesma coisa acontece quando eu vou lá para Cotia, na Granja Viana também. É uma região de muitas chácaras e muitos animais de porte grande. Então lá, normalmente, são cães grandes. Então, depende da sua região. O que é a sua região? Cachorros de sítio, cachorros bravos, cachorros de guarda, muito Rottweiler, muito Doberman, muito Fila, ou é muito Poodlezinho, Pinscherzinho, Yorkshire, Maltese, etc, né? Então, por isso que a história tem que ficar meio que naquela situação de olhar o seu paciente, olhar a sua região, né? E trabalhar com o que você tiver na mão, mas relacionado aí com um paciente mais calmo ou mais agressivo, né? Tranquilização e sedação. Resolvido! Vamos para o próximo. Quando a gente induz um paciente, faz lá uma cetamina, faz lá um propofol, faz uma indução na máscara com isoflurano, ou seja, no momento em que a gente põe o nosso paciente para dormir, né? Ou seja, um sono artificial, a gente está fazendo hipnose. Então, hipnose, né? Eu tenho certeza que você está morrendo de sono assistindo o meu curso, você não vê a hora de acabar o curso que você vai dormir. Tomara que não. Guarda o nome hipnose, porque hipnose... aliás, guarda lá tranquilização e sedação, porque a gente vai falar bastante, certo? Mas eu gostaria que quando eu falar tranquiliza, você vai lembrar da cepromazina, do cachorro felizinho e sossegado. E quando eu falo seda, você vai lembrar de um bicho deitado na gaiola dormindo, né? E agora, quando eu falar hipnose, você tem que lembrar que é aquela hora que a gente põe para dormir. Aplicou o bônus inicial do Propofol. Vup! Dormiu. Hipnose. Sono artificial. Indução da anestesia. Beleza? Muito bem. Hipnose é um termo que eu vou usar com bastante frequência também no curso. Quando a gente fala narcose, olha só agora como é que os conceitos e os nomes vão se juntando. Por isso que é tão importante o momento dos conceitos, né? O que é uma narcose? É uma sedação profunda com ou sem hipnose.
Vamos traduzir, vamos traduzir. Neste momento eu ainda vou dar o luxo da tradução simultânea, porque a gente está aprendendo os conceitos agora, mas lá para frente a gente... Então que tal você aí anotar esses conceitos para você não esquecer mais? Toda vez que eu falar sedação, você vai saber que está desconectado do entorno, desconectado do entorno. Sedação já está desconectado, né? Xilazina, puf. Agora pensa numa xilazina dose alta, tombou geral, né? Bradicardia, linguão de fora, às vezes até a rotação de globo, né? E isso mais hipnose, ou seja, ele pode estar muito sedado e dormindo para valer. Isso é uma narcose. Ele pode estar acordado, até porque a hipnose, como é um sono artificial, pode ser despertado, né? Se você aplicar um Propofol no paciente, via de regra, ele vai durar 1 minuto e meio agindo, e aí já começa essa etapa toda de metabolização e excreção, e eliminação, que em mais 9 minutos ele já está sem efeito nenhum do Propofol, se ele fosse feito puro, por exemplo, né? Mas ele é um hipnoindutor, né? O Propofol, você aplica e você leva o seu paciente ao sono artificial. Então eu aplico o Propofol, lembra lá do Michael Jackson? Michael Jackson é um ótimo exemplo de Propofol. Eu não sei se vocês são muito crianças que estão aí na minha frente e lembram que o Propofol matou o Michael Jackson ou vice-versa, né? O Michael Jackson morreu por causa do Propofol e aí saiu na imprensa aquela loucura toda que o Michael Jackson era muito louco porque ele dormia, tomava anestésico geral para dormir, né? Aquela coisa toda. Mas na verdade o Propofol é só mais um medicamento desses que fazem dormir. Então o médico lá aplicava o Propofol no Michael Jackson, né? O Michael Jackson dormia, indução ao sono artificial, pá, dormiu o Michael Jackson. E agora? Quando é que ele vai acordar? Bom, 1 minuto e meio de ação, vamos dizer que seja agora 11 horas da noite, né? Eu sou o médico do Michael Jackson e vou colocar o Michael Jackson para dormir. Ei, Michael! Vamos dormir, Michael? Ah, sim, tudo bem, 11 horas, legal. Então, dá um bracinho aí. Não é bem assim, né? Mas vamos lá. Michael Jackson, 11 horas, tá? Tchau. Michael Jackson, dormiu. 1 minuto e meio de ação, certo? E depois 9 minutos de eliminação. Ou seja, se eu quiser fazer uma sacanagem com o Michael Jackson, daqui 5 minutos eu volto pro quarto e faço assim: Michael! 9 horas da manhã! Aí ele acorda, né? Então, este período é acordável. Depois que você põe seu paciente na manutenção, aí pode cair o mundo, que não tem mais interferência com o meio externo. A mesma coisa acontece com o paciente sedado ou tranquilizado, a mesma coisa acontece com você, bêbado, né? Bate o carro. Acaba a bebedeira na hora? Não acaba? Claro que acaba, porque o susto faz liberação de adrenalina e aí ele vai tirando, né, o álcool ali dos receptores e você acorda, né? Você fica esperto de novo. Então, cuidado com o meio ambiente até você fazer a sua manutenção anestésica. Então, se você fizer uma boa sedação com um opioide potente, você pode levar o seu paciente à narcose. Isso é muito comum você ver pacientes, por exemplo, com associação dexmedetomidina mais metadona, né? A dexmedetomidina é um alfa-2, assim como a xilazina, e a metadona é um opioide com a mesma potência da morfina. Então, dexmedetomidina mais metadona na mesma seringa de MPA normalmente leva o seu paciente à narcose, e mais pra frente eu vou mostrar uns vídeos com essa associação e vocês vão ver como que o negócio é potente mesmo, né? E finalmente um termo que talvez vocês
tenham aprendido na faculdade ou passou desapercebido, que é a catalepsia. A catalepsia é muito importante, porque é um termo que a gente não usa na nossa rotina, a gente nem lembra que a gente aprendeu, mas a gente vê isso o dia todo na nossa clínica e não se dá conta de como isso aí é do mal, né? Como isso aí é do mal. A catalepsia é uma situação que a gente encontra na anestesia dissociativa. Toda vez que você faz xilazina e cetamina, toda vez que você faz tiletamina e isolazepam, você faz uma catalepsia. Então agora, feche os seus olhos e lembre-se da última vez que vocês castraram uma gatinha ou uma cachorrinha lá com ketapum, né? Xilazina mais cetamina. Tá lembrando da cena? Então ali você tem a primeira característica da catalepsia, que é a rigidez maleável. Como assim, rigidez maleável? O seu gatinho está lá, amarrado na mesa para você castrar, né? E aí você vem aqui na patinha dele e faz assim, ó, e solta, ela volta. Você puxa, ela volta. Você puxa, volta. O que é isso? Rigidez maleável. Então, toda vez que você pegar o pulso, por exemplo, de um gato com anestesia dissociativa, se você fizer assim, ele volta. Se você fizer assim, ele volta. Característica da anestesia dissociativa. Agora, o problema da anestesia dissociativa é que eu não quero falar do mouse. Ah, ele entrou, tá vendo? É que não responde a estímulos. Tudo bem, não responde a estímulo. O gato tá lá. Não tá relaxado? Não, não tá. Ele tá com catalepsia, certo? Relaxadão é se ficasse assim. Mas não, ele tá assim, ó. Maleável, maleável. Tudo bem? Não é relaxamento muscular. Então, entenda relaxamento muscular mesmo, mole. Como não responde a estímulo, o que você faz quando você faz uma anestesia dissociativa? Você mantém um paciente imóvel, né? Imóvel o suficiente para você vir aqui, abrir a barriga, puxar todas as tripas para fora, castrar a cadelinha ou a gatinha, certo? Só que isso, por que eu falo que isso é ruim? Isso é ruim porque, mantendo o seu paciente imóvel, você opera, mas não está fazendo uma anestesia. E eu já vou falar ainda nesta aula o que é que você está fazendo quando você está fazendo uma anestesia dissociativa. Você está fazendo uma baita de uma sacanagem, mas a gente já vai chegar lá. Eu estou jogando os termos para a gente chegar lá na anestesia dissociativa e se tudo correr bem, de acordo com os meus planos, vocês vão começar a ter uma certa ojeriza de anestesia dissociativa a partir desta aula, né? Que é o que eu quero, né? Dá para fazer anestesia dissociativa? Dá, mas não deste jeito e não em toda cirurgia. Tem hora certa para fazer anestesia dissociativa, tá? E tem jeito certo de fazer anestesia dissociativa. Não entrem em pânico. O curso é longo. Vocês vão sentar aí na minha frente várias vezes, sentado no trono, né? Domingão de manhã, acorda cedo, o marido ou a esposa tá dormindo, aí você fala, vou assistir uma aulinha, né? Aquele dia lá que você vai na festa do parente, do tio, da avó, que você não conhece ninguém, né? Você ficou isolado, você vai assistir uma aulinha, né? Você vai pegar um domingão todo, vai assistir uma aula, uma terça-noite, papapá, a gente vai se ver muito por aí, tá? Então não se preocupem, esse comecinho é um monte de informaçãozinha que logo, prometo para vocês, a gente vai juntar tudo isso e você vai levar para o seu dia a dia de uma forma assim espetacular. Você vai sair outra pessoa desse curso, te garanto. Se você tiver coragem de chegar até lá,
a nossa última aula. Bom, mais um termozinho que às vezes a gente pode se confundir, né? Afinal de contas, o que é uma analgesia? Essa é uma palavra que a gente usa todo dia, mas se de repente eu tapasse aí o slide e falasse assim, defina, né? Aquelas coisas bem chatas assim de professor velho, né? Defina analgesia, né? Ausência de estímulo doloroso. É tão ridículo, né? É óbvio, né? A analgesia, né? Sem dor, aquela coisa. É isso mesmo, é isso mesmo. Só que a analgesia é uma coisa muito importante na anestesia moderna. Na anestesia moderna, a gente está pouco se lixando. Não é bem assim, mas vamos assim, chutar o pau da barraca. A gente não está nem aí se o bicho está parado, está pulando, está correndo, está sentado. Mas a gente está muito preocupado se ele está ou não sentindo dor. Tá bom? Então, a analgesia vai fazer parte da nossa MPA, da nossa manutenção da anestesia e no nosso pós-operatório. O tempo todo a gente vai estar falando de analgesia. O tempo todo a gente vai estar misturando no que você já está acostumado ou acostumada a fazer de anestesia, nós vamos estar misturando na mesma seringa, ou de algum jeito ou de outro, ao mesmo tempo, os analgésicos, tá bom? O que é uma neuroleptoanalgesia? Isso aí, eu adoro falar quando eu estou anestesiando. Até porque eu faço bastante neuroleptoanalgesia. Mas eu falo só para tirar uma, sabe? O veterinário vira para mim e fala assim, você vai sedar o cachorrinho? Eu já penso, né? Não, eu vou tranquilizar. Mas daí eu falo assim, não. Eu vou fazer uma neuroleptoanalgesia. Aí ele sempre dá aquele sorrisinho amarelo do tipo, não entendi, mas vou fazer cara de inteligente e vou tentar ficar falando neuroleptoanalgesia na minha cabeça para depois eu lembrar de procurar no Google, né? O que é uma neuroleptoanalgesia? Olha, quer uma coisa clássica? Acepromazina mais morfina. Né? É uma coisa que a gente usa com muita frequência na MPA. Acepromazina e morfina, puf, você fez uma neuroleptoanalgesia. Ou seja, você consegue, olha que legal as associações. A gente vai falar, nossa, eu vou perder um tempão falando de associação para vocês, da importância da associação. Você junta um tranquilizantezinho com um sedativo, puf, na mesma seringa. Dose mínima e dose mínima. Associou. Você faz uma mágica. Ele se potencializa e aquele tranquilizantezinho da acepromazina, que não fazia o cachorro nem deitar, que ele ficava sentado, abanando o rabinho, vira um sedativo top. A morfina, que é um bom analgésico, vira um baita de um analgésico. Poder da associação. Então você junta um tranquilizante com um analgésico na mesma seringa e você consegue fazer o cachorro até dormir. Olha que legal. Antes, sozinho, a acepromazina, sozinha, cachorro no máximo sentava, conectado no entorno. Agora você consegue botar ele para dormir. Poder da associação e da potencialização. Então, um tranquilizantezinho, quando você olha, você está vendo um paciente sedado. Olha que legal, né? Com coisas fracas, doses baixas, e você consegue transformar isso em resultados potentes. E o que é a anestesia? É a perda da sensação. Acabou, só isso. Bom, podia ter ponto final aí, né? Então você pode fazer, de repente, um bloqueio local ou loco-regional, né? E você pode chegar até a uma anestesia geral. Então, vai perder a sensação ou num lugar só ou no organismo todo. Pegou esses três conceitozinhos aí? O que é uma analgesia, o que é uma anestesia? Neuroleptoanalgesia, vou até falar para você que eu não uso esse termo muito no curso, mas é uma realidade, né? Boa parte das nossas MPA são neuroleptoanalgesias, tá? Agora, a analgesia e a anestesia eu vou falar o tempo todo, porque a gente vai estar sempre trabalhando com as duas coisas ao mesmo tempo.
O que é anestesia local? Anestesia local é quando você vai no dentista e ele faz um bloqueiozinho. Anestesia local é quando você vai tirar aquela verruguinha, ou seja, você vai fazer uma analgesia limitada em alguma areazinha. Tudo bem? Se você estiver pensando em uma área zona, aí você vai estar fazendo uma anestesia regional. Por exemplo, a peridural, que vai lá fazer a analgesia dos membros pélvicos. Tudo bem? Você pode fazer um bloqueio de plexo braquial, né? E aí você fazer uma analgesia do membro torácico esquerdo, por exemplo. Né? Esta é a anestesia regional, quando limita uma área, uma zona. Tudo bem? E o que é anestesia geral? Aí sim. Esta é aonde a gente tem que chegar na nossa anestesia veterinária. A gente tem que chegar na anestesia geral, porque muitas vezes a gente não chega. A gente faz anestesia dissociativa, né? A gente consegue muitas características no nosso paciente, mas a gente não consegue a inconsciência. A inconsciência a gente consegue quando a gente está fazendo anestesia geral. E a anestesia geral é o que eu quero ensinar para vocês. Então, vamos agora. Eu acho que nós vamos para o nosso último slide dessa aula. É exatamente esse slide que eu queria. É o último da aula, mas ó, não precisa se preparar para ir embora, porque eu vou ficar meia hora aqui debatendo esse slide. Não sei se eu vou ficar meia hora, mas eu vou ficar bastante. Então, pode tomar sua água, pode tomar seu cafezinho, porque agora é a hora que a gente vai fazer uma diferença de conceitos muito importantes daqui para frente, quando a gente for. Na verdade, o nosso curso é baseado meio que nesse slide aqui. Bom, se você alguma vez na sua vida já trabalhou com um anestesista, né? Ou você operando para um anestesista anestesiando para você operar, ou até se você acompanhou um cirurgião e um anestesista, você deve reparar o seguinte: quando o anestesista chega, né, ele chega lá com aquele mundaréu de tralha lá, mala, bolsa, aparelho de anestesia e tal, vai conectando tudo, vai fazendo MPA, vai pegando veia, vai descendo soro, vai entubando, né, ligando o monitor, papapá. Aí vai chegar uma hora, em algum momento, depois desse circo todo que ele monta, ele vai virar para você ou para o cirurgião e vai falar assim: pode começar. Né? E aí, você vai pegar lá a Bacaus, vai abacalhoar o seu paciente, e você vai ter uma surpresa, né? Porque normalmente o bicho sempre dá uma puladinha na Bacaus. E isso é péssimo, porque não é um paciente anestesiado. Ele é um paciente com sensibilidade, com dor, com movimentação, né? Ele não está anestesiado, não está sob anestesia geral. Quando o anestesista fala, começa, você pode pôr a Bacaus, você pode meter o bisturi lá na barriga do bicho, rasgar ele de cima a baixo, que ele vai estar super estável na anestesia. Como é que o bendito do anestesista acerta sempre a hora de começar? Porque o anestesista e agora vocês vão saber o momento certo de começar. Então vamos lá com muita calma. Eu falei meia hora e é capaz de ficar meia hora aqui mesmo. Vamos falar do que é uma boa anestesia, né? Uma anestesia em plano cirúrgico. Porque eu posso fazer uma anestesia que não seja plano cirúrgico.
Quer um exemplo clássico? Uma anestesia para um raio-x de displasia coxofemoral. Né? Eu não preciso deixar ele tão profundo para ele aceitar eu rasgar ele com bisturi. Né? Não, eu posso deixar ele muito mais superficial. Anestesiado, porém superficial. Então, quando eu digo anestesia cirúrgica, eu quero dizer num plano suficiente para ele ser operado. Né? Bom, e quando eu atinjo o plano de anestesia cirúrgica, eu estou procurando isso aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Olha como ficou fácil, porque isso cabe na sua mão. A próxima anestesia, você vai abrir a sua mão e você vai falar assim: eu preciso que aconteça 5 coisas antes de eu colocar o bisturi na barriga deste paciente. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero é que o bicho esteja parado, certo? Eu não vou querer que ele saia pulando, mordendo, correndo, né? Então, imobilização é uma das características da anestesia, né? E na anestesia veterinária é extremamente importante você ter um paciente imóvel, né? Até por isso que a gente evita bastante deixar o paciente acordado, né? Com alguns bloqueios, porque às vezes ele pode resolver querer sair andando por aí, querer morder o cirurgião, etc, etc, né? Então, imobilização é uma característica. Então, eu tô lá, eu como anestesista, eu tô lá fazendo propofol, isoflurano, para a hora que eu sei que ele tá paradinho, pronto. É uma das minhas características. Vamos ver o resto? Vamos lá. Vamos ver se ele perdeu a consciência. Como é que eu sei que ele está inconsciente? Rotação de globo, né? Você levanta a pálpebra dele e você vai ver o zumbi, né? Branco, 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 né? Aquele plano top que nós amamos. Inconsciência. 2 coisas. Insensibilidade. Opa, eu tô vendo aqui insensibilidade e eu tô vendo aqui analgesia. E para mim é tudo a mesma coisa. Sentir e sentir dor. Só que não é bem assim. Eu vou te dizer que uma vez você já esteve no dentista, quando você era mais jovem, ela estava lá fazendo uma exodontia, tipo, arrancando seu dente. Você poderia não estar sentindo dor, mas você sentia todos aqueles ligamentos sendo quebrados. Você sentia o dente saindo, né? Quantas mulheres que fizeram cesariana relatam que sentiam a mão do médico lá dentro? Não tinha dor, certo? Ela tinha analgesia, mas ela não tinha insensibilidade. Então, se você está sentindo alguma coisa, a sua anestesia não está boa. Você tem que ter insensibilidade. E aí a gente completa com a analgesia, tá? A analgesia é extremamente importante. Seu paciente não pode estar sentindo dor. Mas ele está inconsciente, ele não pode sentir dor. Mas não é. Olha, para falar de dor, a gente tinha que fazer mais um curso. Aquela coisa de nocicepção, bababá. Eu vou tentar resumir ao máximo, tá? Então tá. Se você é um cara muito estudado, você vai falar que um paciente inconsciente não pode sentir dor, tá? Mas ele pode, de todo jeito, ter a nocicepção. Então, eu te digo que se você não fizer a analgesia e tiver um paciente imóvel na mesa, você vai ter um paciente com dor, tá bom? E a última característica, que é relaxamento muscular. O relaxamento muscular, ele pode ou não vir através de benzodiazepínicos. Ou seja,
Eu posso fazer um midazolam para fazer um bom relaxamento muscular, mas eu também posso fazer uma associação de fármacos que vai gerar no final um relaxamento muscular, tá bom? Quando eu tenho essas 5 características, aí neste caso eu posso falar que meu paciente está em plano de anestesia cirúrgica. E nessa hora eu viro para o cirurgião e falo, vai, começa. Porque eu sei que nesta hora ele está bem anestesiado. E quando ele está mal anestesiado? Bom, vamos descer aqui para baixo e vamos ver então o que é a anestesia dissociativa. A anestesia dissociativa é essa que você faz no seu dia a dia, essa das campanhas de castração, essa que os veterinários mais antigos falam que sempre fazem e nunca morrem, né? O que é a anestesia dissociativa? Agora que você entendeu o que é uma anestesia cirúrgica. Bom, primeira coisa, a anestesia dissociativa tem relaxamento muscular? Não. Ela tem catalepsia. Lembra da catalepsia? Rigidez maleável. Não é um paciente relaxado. É um paciente mexível. Mas ele está duro, né? A princípio ele está duro. Até por isso que a gente tem que amarrar o gato na calha, né? Porque senão a pata fica assim, te atrapalha a cirurgia, né? Então, ele tem catalepsia, ele não tem relaxamento muscular. Tipo péssimo, né? Ah! Tô vendo aí, Renato. Analgesia! Pois é. Se você pensar, ou se você for ler lá na bula, etc, etc, você vai ver a bula da xilazina e você vai ver que a xilazina é um analgésico. E você vai ver a bula lá da cetamina e você vai ver que a cetamina é analgésico. E aí você vai falar que então se os dois são analgésicos, então essa anestesia vai ter analgesia e fim de papo. Acabou. Não é. Olha só, se eu te falar que uma Neosaldina é analgésico, você vai concordar ou vai discordar de mim? Você vai ter que concordar, né? Porque se você está com dor de cabeça, você toma um remédio para dor de cabeça e a dor de cabeça passa, certo? Você tem uma dor aguda, você toma um analgésico e a dor vai embora. Agora eu te digo, se eu pegar você aí, agora, acordado, pegar uma lâmina de bisturi e rasgar o seu braço assim, ó, vai doer, não vai? E muito, né? Ralar o braço num muro chapiscado, cair de bicicleta, ralar o joelho, dói, né? Dói muito. Você acha que uma Neosaldina é suficiente para você não ter dor quando eu rasgar o seu braço com um bisturi? Não, né? Aí a gente volta a falar sobre potências dos analgésicos. Então, eu só quero lembrar vocês que a analgesia da xilazina e da cetamina não são potentes o suficiente para um procedimento cirúrgico. São analgésicos, mas não para uma... Se fosse tão fácil assim, quando você fosse fazer uma cirurgia, antes de começar a cirurgia, o enfermeiro ia vir com um comprimidinho de Neusa. Toma aí. Pronto, agora vamos operar sem dor. Não é assim, certo? Então, entenda que tem analgesia, mas não uma analgesia potente. Bom, e agora, o que você está dizendo quando o paciente tem alteração da consciência? Opa, não era perda de consciência e agora ele tem alteração de consciência? Então agora vem a parte mais terrível da anestesia dissociativa, né? Ao invés de seu paciente ficar inconsciente, né, ele está lá acordado. Porque ele está consciente, mas ele está só com uma alteração. Olha, o jeito mais fácil que eu consigo te explicar o que é isso, seria mais ou menos isso. Vamos pensar nesse gato dormindo anestesiado, tá? Com anestesia dissociativa, tá? E aí, antes de começar a abrir a barriga, eu venho aqui e eu arranco a cabeça do gato.
que acontece nessa hora? A dor lá na barriga da cirurgia não consegue chegar no cérebro. Então, o cérebro, ele não percebe que está tendo dor lá na barriga, na castração. É isso que eu quero dizer quando ele interrompe a neurotransmissão do tálamo. Agora, uma coisa é o teu cérebro não estar vendo ou percebendo ou sentindo a dor. Mas a outra coisa é a dor estar acontecendo. E ela está acontecendo. E aí está tendo a liberação de citocinas e todas as coisas ruins da dor. O que seria o certo? O certo seria você estar anestesiando um paciente sem dor, sem sentir nada. Este seria o jeito certo, esta seria a anestesia ideal. O que você está fazendo numa anestesia dissociativa? Você está deixando um bicho duro, acordado, com dor, mas, por isso que eu falei lá atrás, que você ainda tem a imobilização, e a imobilização em alguns casos pode ser do mal, né? Mas você vai ter um bicho imóvel na mesa. Imóvel, fácil de operar. E aí você pega e abre a barriga desse bicho, ele vai sentir a dor, ele vai estar acordado, né? Ele vai estar rígido. Se você ainda contar que se você fizer uma dose um pouquinho mais baixa, ou se a cirurgia demorar um tempinho a mais, ele ainda vai começar a se mexer, né? O rabo mexe, as pernas dão uns coicezinhos, às vezes vocaliza, né? O gato ainda faz, né? O cachorro começa a chorar, né? Aquele apitinho, né? Ou seja, isso não é anestesia. Isso não é anestesia. Isso é uma sacanagem, né? Inclusive, o Conselho de Medicina Veterinária, ele já considera há alguns anos a anestesia dissociativa como uma anestesia antiética. Porque é sacanagem em cima de sacanagem que você está fazendo com o paciente. Coloque-se no lugar do paciente, imóvel, assistindo a cirurgia, assistindo a carnificina, assistindo o açougue todo, né? Quando você poderia simplesmente dormir, sono artificial, hipnose, né? E acordar sem dor. Poxa vida, é tão difícil você sair da anestesia dissociativa e ir para uma anestesia cirúrgica? Não! Aliás, é para isso que você está aqui, né? Para eu te passar o passo a passo, fácil, para você sair de uma coisa para outra. Ou, ainda, se você for realmente fazer uma anestesia dissociativa, você não vai fazer desse jeito que você está acostumado a fazer. Você vai fazer de um jeito que a gente vai conseguir levar esse paciente a uma situação muito mais próxima de uma anestesia cirúrgica do que da anestesia dissociativa que você está acostumado a fazer. Bom, se eu estou falando que o seu paciente tem dor, ele acabou de ser estimulado a uma dor aguda, tá? Dor aguda. A dor aguda, vamos lá, é a dor de cabeça, tá bom? Dor de cabeça é dor aguda, tomar remédio, acabou, passou. A dor aguda, ela pode se transformar em dor crônica, depois de anos, vamos dizer assim, com uma dor nas costas, né, desenvolvendo um bico de papagaio, você cria uma dor crônica que se você tomar um analgésico não passa, porque dor crônica não tem cura. Presta atenção nisso, dor crônica não tem cura, dor crônica tem tratamento. Você toma remédio para dor continuamente e aí você não tem a dor, mas se você suspender a medicação, a dor volta. Quanto tempo leva da anestesia aguda, da dor aguda virar uma dor crônica? Bom, tem trabalhos científicos que já comprovaram que às vezes em 30 minutos, a partir de 30 minutos, uma dor aguda pode virar dor crônica.
30 minutos, gente, o tempo de uma castração de uma fêmea. Ou seja, você já deve ter ouvido falar, bom, eu dos meus 20, 30 anos de profissão, eu já ouvi algumas vezes, tá? Algumas vezes o pessoal comentar, eu tinha uma cachorra, ela castrou e depois da castração ela mudou totalmente o temperamento. Ela era brincalhona, ficou mais quieta, ela era isso, ficou aquilo. O que é isso? Isso é uma certeza, né? É um paciente que desenvolveu dor crônica depois de uma cirurgia. Poderíamos chamar de cirurgia banal? Não dá para chamar de cirurgia banal, até porque nenhum cirurgião diz que não existe nenhuma cirurgia banal, né? Existem mais rápidas, mais simples, mas não existe cirurgia boba, vamos dizer assim, né? Então, vamos dizer, numa cirurgia de rotina, uma castração que você faz todo dia, você desenvolveu uma dor crônica num paciente, né? Eu vou abrir um parênteses aqui e vou dizer uma coisa que eu só falo em curso, né? Porque chega a ser assustador isso, né? Olha aqui, a gente faz anestesia dissociativa, muitas vezes a gente até sabia que a gente estava fazendo desse jeito tudo errado, mas a gente se defende atrás de um paciente que não fala, né? Ele demonstra, mas ele não fala. Então ele não vai falar que ele saiu da cirurgia com uma baita dor, ele não vai sair da cirurgia falando que ele assistiu tudo, que ele estava sentindo tudo, que ele estava pedindo pelo amor de Deus para você fazer um analgésico e você não fez, né? Então a gente se esconde atrás disso e aí a gente acaba fazendo um serviço de baixo nível, né? Que é a anestesia dissociativa. Olha, eu falei que eu ia ficar meia hora e eu acabei ficando mesmo. Então eu vou só finalizar a anestesia dissociativa se eu ainda não te convenci que ela não deve ser feita. Lembra quando eu falei das associações? Neuroleptoanalgesia? Juntou, puf, potencializou? Então eu vou te contar mais uma historinha. A cetamina, o efeito da cetamina é o efeito simpático, né? O que é o efeito simpático? É o efeito do susto. Puf! Quando você toma um susto, o que acontece? Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória e aumenta a pressão arterial, tá bom? Cetamina, ela faz isso. Toda vez que você aplica cetamina, aumenta a frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão arterial. Toda vez que você faz a xilazina tem efeito parasimpático, é o efeito do depois do almoço. É o efeito agora, no final da aula. Parasimpático. Então, abaixa a frequência cardíaca, abaixa a frequência respiratória, abaixa a pressão arterial. Legal? Você junta a cetamina e junta a xilazina. Elas são antagônicas, certo? Então, um abaixa, o outro sobe, um abaixa, o outro sobe, um abaixa, o outro sobe. Aparentemente fica tudo bala. Até por isso que existe essa associação secular, desde o século passado. Xilazina e cetamina, né? Agora, vamos pensar, depois de 5, 10 minutos de anestesia, o organismo começa a ter um certo probleminha com a xilazina, porque frequência cardíaca baixa e pressão arterial baixa podem levar o paciente a óbito. E o organismo desse seu paciente, ele não quer morrer. Então ele vai fazer uma mágica, né? Para ele aguentar um batimento cardíaco muito baixo, ele vai fazer hipertensão compensatória. Ou seja, já que está com uma bradicardia muito grande, né? Eu vou subir a pressão arterial para não dar pau. E aí o que está acontecendo? Lembra? Isso eu estou falando da xilazina, né? Então nesse momento, depois de 5 minutos de anestesia, a xilazina está com frequência respiratória baixa, frequência cardíaca baixa e pressão arterial lá nas alturas. O outro fármaco é a cetamina, né? Frequência cardíaca alta, frequência respiratória alta e pressão arterial alta. Não são antagônicos. Aumenta muito a pressão arterial. E aí, além de tudo, agora nós vamos ferrar. Posso falar ferrar?
Nós vamos destruir os rins. Pressão alta, rim, lesão renal. Insuficiência renal aguda, Renato? Não, ainda não. Lesão renal. Pode desenvolver uma insuficiência renal aguda? Pode. Insuficiência renal aguda vai acontecer amanhã? Não. Vai acontecer lá na frente. Então, dor crônica e insuficiência renal, não é à toa que hoje a gente vê tanto bicho detonado com 5, 6 anos de idade. 5, 6 anos de idade não é paciente geriatra, né? Lesão renal com 5, 6 anos de idade, gente. Será que isso não veio da castração lá com 6 meses de idade, 1 ano de idade? Olha que pergunta interessante que eu fiz para vocês. E melhor que isso, eu vou encerrar a aula com essa pergunta para vocês irem trabalhar, irem dormir, irem jantar, irem com esta pergunta na cabeça. Aula 3, chegando ao fim. Muito obrigado pela paciência, porque conceitos são chatos, né? Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, fui.